As 10 pessoas mais ricas que já existiram. Quão rico você acha que você precisa ser para entrar nesta lista? Pense em bilhões e trilhões de dólares. Algumas dessas pessoas eram tão incrivelmente ricas que é difícil calcular sua riqueza de maneira precisa. Muitas pessoas tiveram origem em uma família humilde e chegaram lá por meio de trabalho duro e perseverança. Algumas conseguiram apenas recentemente, nas últimas décadas, atingir a quantidade de riqueza necessária para se juntar à lista das pessoas mais ricas do mundo. Se elas podem fazer isso, por que nós não podemos, né? Vamos ver se conseguimos aprender algumas coisas com elas. Mas antes, faça questão de clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações para ser o primeiro incrível maníaco a assistir aos nossos vídeos. 10. Bill Gates. Bill Gates é a segunda pessoa mais rica da atualidade. Seu patrimônio líquido é de 95 bilhões de dólares. Nascido em 1955 em Seattle, Washington, tornou-se um dos melhores alunos e teve uma pontuação quase perfeita em seus SATs, o Enem americano. Com isso, ele conseguiu uma vaga na Universidade de Harvard. Gates estudou direito por um tempo, mas após apenas 2 anos, desistiu e decidiu se concentrar em sua paixão por computadores. Com seu amigo Paul Allen, ele construiu a Microsoft em uma pequena garagem em Albuquerque, Novo México. E o resto é história. Em 1999, o valor das ações da Microsoft atingiu o seu pico. Por um tempo, o patrimônio de Bill Gates valia mais de 100 bilhões de dólares. Mas ele vendeu ou doou a maior parte de suas ações da Microsoft e possui apenas cerca de 1% delas. Mas isso não diminuiu sua riqueza. Em 2014, ele anunciou que renunciaria ao cargo de diretor da Microsoft para se dedicar à caridade. Com sua esposa Melinda, ele coordena a Fundação Bill e Melinda Gates, a maior fundação privada de caridade do mundo. Por meio dela, eles apoiam projetos para encontrar uma vacina universal contra a gripe, eliminar a pólio e conduzir pesquisas sobre demência e doença de Alzheimer. 9. Jeff Bezos. Ele é a pessoa mais rica do mundo hoje, com um patrimônio líquido atual de cerca de 160 bilhões de dólares. Bezos fundou a Amazon em uma garagem em Seattle em 1994 e é dono de 16% da empresa, da qual também é CEO. Bezos nasceu em 1964 em Albuquerque, Novo México. Depois de estudar em Princeton, se tornou o mais jovem vice-presidente de uma empresa de investimentos lucrativos. Seu trabalho foi muito bem sucedido e o seu salário era excelente, mas ele sonhava em trabalhar no comércio eletrônico. Em uma jogada arriscada, largou o emprego e começou a vender livros online em 1994. Colocou alguns computadores em sua garagem e criou a Amazon. Bezos também é dono do jornal The Washington Post, que comprou por 250 milhões de dólares. E tem uma empresa aeroespacial chamada Blue Origin, que pode um dia construir um foguete reutilizável para transportar seres humanos para o espaço. 8. Alano, o Vermelho. Sobrinho e companheiro militar de Guilherme, o Conquistador, obteve um patrimônio estimado em 180 bilhões de dólares durante sua vida. Ele foi um dos homens mais ricos e poderosos da Inglaterra. Na época de sua morte, possuía cerca de 7% da riqueza total da Inglaterra. Alano, o Vermelho, nasceu em 1040 e mandou construir o castelo de Richmond em sua honra. O castelo é um espetáculo para ser visto até hoje. Ele possuía propriedades em Londres, na Normandia e na Bretanha. Também recebeu a honra de Richmond por Guilherme, o Conquistador, em 1071, na forma de um enorme pedaço de terra, 59 quilômetros de leste a oeste e 45 quilômetros de norte a sul. Isso cobria uma grande área da Inglaterra e aumentou ainda mais seu patrimônio. 7. John D. Rockefeller. Rockefeller foi um conhecido filântropo e um dos homens mais ricos do mundo, com um patrimônio líquido de 341 bilhões de dólares. Ele nasceu em 1839 em Nova York e vinha de uma família humilde. Era filho de um vendedor ambulante e já era um empreendedor desde menino, quando vendia perus e doces e fazia trabalhos para os vizinhos.
Ele começou a investir na indústria do petróleo em 1863. 17 anos depois, Rockefeller tornou-se o fundador da Standard Oil Company e controlava 90% de todo o petróleo produzido nos Estados Unidos. Ele teria derrotado qualquer um no jogo imobiliário. Durante anos, foi visto como uma figura de ganância corporativa. No entanto, durante seus últimos anos, Rockefeller se aposentou e se concentrou em fazer caridade. Ele doou mais de 500 milhões de dólares para causas educacionais, religiosas e científicas. Mesmo com todas as suas doações, seus descendentes hoje ainda são uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos. 6. Andrew Carnegie. Carnegie era empresário, industrialista e magnata do aço, considerado o norte-americano mais rico de todos os tempos, com um patrimônio líquido de 372 bilhões de dólares. Ele nasceu em 1835 na Escócia e depois emigrou para os Estados Unidos. Carnegie trabalhou em uma fábrica por um tempo, ganhando $1,20 por semana. Depois, teve vários empregos na indústria ferroviária, onde progrediu e depois mudou seu foco para a produção de aço. Fundou a Carnegie Steel Corporation, que se tornou a maior empresa siderúrgica do mundo. Seu negócio revolucionou a forma como o aço era produzido nos Estados Unidos, e ele construiu siderúrgicas em todo o país e impulsionou a tecnologia para fabricar o aço com mais eficiência. As pessoas admiram seus esforços filantrópicos e a maneira como ele ajudou a moldar o país como é hoje. 5. Mansa Musa. Mansa Musa foi um imperador do século XIV do Império do Mali, na África Ocidental, um dos maiores produtores de ouro da época, metal que estava em alta demanda nessa época. Foi assim que ele ganhou o título de Senhor das Minas de Vangara. Musa não poupava gastos no seu estilo de vida. Algumas das maiores histórias sobre ele incluem sua peregrinação a Meca, que foi tão luxuosa que causou uma crise econômica no Egito. Ele foi acompanhado por mais de 60 mil homens, todos vestidos em seda persa. Ele também levou 300 camelos, cada um carregando 136 quilos de ouro. Histórias da viagem foram contadas por anos após sua morte. É quase impossível quantificar sua riqueza, dada a grande quantidade de ouro, terras e propriedades materiais que possuía. Mas alguns cálculos estimam seu patrimônio líquido em 415 bilhões de dólares. 4. César Augusto. Após a morte de seu tio-avô Júlio César, César Augusto transformou Roma, então uma república, em um império, tornando-se seu primeiro imperador. Em seu ponto mais alto, o Império Romano era responsável por até 30% da produção econômica mundial. Por um tempo, ele também possuiu todo o Egito. Além disso, Augusto tinha uma fortuna equivalente a 4 trilhões e 600 bilhões de dólares, um quinto da economia inteira de Roma. Ele governou o império magistralmente através de sua força militar. Também estabeleceu novas leis que permitiriam que Roma desfrutasse de paz por mais de 200 anos e que o Império Romano durasse por quase 1.500 anos. 3. Imperador Shenzong, da dinastia Song. A dinastia Song da China foi uma das mais ricas economicamente em toda a história. Shenzong foi o sexto imperador dessa dinastia e sua riqueza era equivalente a 25 a 30% da riqueza total do mundo. Sim, você escutou corretamente. Na época, a China era responsável por até 30% da produção econômica mundial. O governo de Shenzong era altamente centralizado, o que lhe dava enorme controle sobre a economia mundial. A riqueza de Shenzong é estimada em mais de 30 trilhões de dólares. Ele era um estrategista altamente qualificado e implementou novos programas econômicos e sociais. O Império Chinês tornou-se extremamente habilidoso na coleta de impostos da população e na criação de avanços tecnológicos lucrativos. Seus programas sociais tinham como objetivo ajudar as classes mais baixas e as que estavam desempregadas, fornecendo-lhes empréstimos governamentais com juros baixos e corrigindo as iniquidades fiscais para ajudar as pessoas de baixa renda. 2. Akbar I. Ele foi o maior imperador da dinastia Mughal da Índia. Akbar
possuía 25% da riqueza total da Índia, o que corresponderia a 21 trilhões de dólares hoje. Dizem que seu império era mais rico que o elizabetano. Essa quantidade de riqueza lhe trouxe muito poder, mas não foi assim que ele começou. Akbar nasceu em 1542 na Índia e era descendente direto de Genghis Khan. Você pode pensar que isso significa que ele nasceu em berço de ouro, mas seu pai tinha sido expulso do trono e mal tinha o suficiente para viver. Foi assim que Akbar passou seus anos de infância. Seu pai recuperou o poder em 1555 e morreu logo depois. Akbar herdou o reino quando tinha apenas 14 anos e o construiu a partir do zero. Ele ganhou a lealdade de centenas de pessoas e expandiu seu reino para cobrir quase todo o subcontinente indiano. Akbar era um líder militar altamente bem-sucedido e poderia ser brutal em seus esforços conquistadores, mas também tinha compaixão em outros aspectos. Ele era conhecido por sua tolerância religiosa e seu amor pelas artes. 1. Genghis Khan. Genghis Khan é considerado um dos líderes militares mais bem-sucedidos de todos os tempos e também é o homem mais rico da história. Mas Genghis Khan não tinha muito dinheiro vivo, por assim dizer. Ao invés disso, acumulou riquezas em terras. Ele viveu de 1162 a 1227 e foi o líder do Império Mongol. Quando tinha apenas 20 anos, começou a unir as tribos nômades do Planalto Mongol. Mais tarde, ele passou a conquistar grandes territórios da Ásia Central e da China. Seus descendentes expandiram o império e conseguiram conquistar a Polônia, o Vietnã e a Coreia. Embora seus métodos de conquistar outras nações fossem brutais, Genghis Khan conseguiu reunir o maior império de terras da história, com um patrimônio líquido de centenas de trilhões de dólares. Com esse dinheiro, você pensaria que ele moraria em um palácio enorme, mas ele viveu uma vida humilde. Não construiu palácios e também não tinha templo, nem mesmo uma casa. Em 1227, foi enterrado envolto em feltro, como qualquer pessoa comum. Quem você acha que aproveitou o seu dinheiro de maneira mais sábia? O que você faria se tivesse bilhões de dólares? Conte pra gente nos comentários abaixo. E não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se para permanecer no lado incrível da vida. Tchau!